Oi, gente, tudo bom? Vamos para o nosso segundo vídeo, o primeiro, que a gente começa a falar sobre o assunto psicopedagogia e a psicomotricidade relacional, certo? Então vamos aos slides. Então, gente, como a maioria das pessoas aí já me conhecem, já sabem, eu já me apresentei lá no meu primeiro estágio, falando sobre o que é psicopedagogia. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional, e o meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 27218. Eu faço licenciatura em psicopedagogia, e esse estágio que eu inicio hoje, para passar para vocês aí em formato de curso de extensão, é um estágio supervisionado psicopedagogia na educação infantil. Bom, para vocês entenderem bem, esse meu estágio, esse curso de extensão, porque a gente está tendo a oportunidade, está acontecendo nesse formato, esse estágio, porque a gente está tendo a oportunidade na pandemia, durante a pandemia, de não parar com o nosso curso. Para quem está aí na fase final da faculdade, do curso, e tem que fazer estágio, essa foi uma opção que a gente podia aceitar ou não, podia esperar também, de fazer o nosso estágio no formato de curso de extensão, o intuito de levar informação à comunidade, né, de atingir a comunidade onde a gente mora, ou fora dela, ou, né, uma comunidade maior, além, né, da comunidade onde a gente mora. E eu escolhi no meu primeiro estágio, em diferentes contextos, falar sobre o que é psicopedagogia. Se você se interessar, volta lá, tem outros os vídeos lá do meu primeiro estágio, dá uma olhadinha. Tenho certeza que vocês vão gostar, tem bastante explicação, material, muita coisa. E como a gente vai falar de educação infantil, eu escolhi a psicomotricidade relacional porque é um tema muito importante na educação infantil, um tema que é necessário conhecer, o porquê, qual é o objetivo, o quanto é importante a psicomotricidade relacional na educação infantil, né? A gente vai falar sobre isso tudo que precisa acontecer no desenvolvimento infantil antes da alfabetização, por exemplo. Vou tentar trazer alguns outros vídeos de atividades e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então é por isso que eu escolhi esse tema da psicomotricidade na educação infantil e para que vocês entendam a importância dela. Eu gostaria muito de falar para vocês sobre esse curso de extensão. Eu queria pedir muito que vocês curtissem, deixassem comentários abaixo dos vídeos, perguntas, se vocês quiserem deixar perguntas, alguma dúvida. E principalmente, para quem vai acompanhar esses vídeos, existe um certificado. Esse certificado ele é enviado através de e-mail, tá? Ele demora um pouquinho para chegar aí para vocês, mas assim que a gente finaliza o curso, eu faço uma lista de presença e a Uninter, com 30, 60 dias, vai estar mandando esse certificado para vocês. Então, deixa seu e-mail aí embaixo nos comentários, não esquece de deixar seu e-mail, se você tiver interesse em receber o certificado. É um certificado que vai valer também para horas complementares, para quem aí faz faculdade e tem que fazer horas complementares, né? Já dá para abater. Então, é bem interessante e para algumas pessoas é necessário, tá? Então, fica à vontade de deixar lá o seu comentário, sua pergunta, uma dúvida e não esquece de deixar o seu e-mail. Bom, como eu disse no vídeo de apresentação, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre psicomotricidade relacional, conhecendo o método e a prática psicomotricista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos da psicomotricidade relacional. A gente vai começar aí com uma parte teóricazinha. Eu vou usar bastante esse livro da Intersaberes, da Elisângela Gonçalves Branco Gussi, tá?
É um livro aqui da Uninter, que a editora Intersaberes faz aqui para a Uninter, né? Imprime. A série Panoramas da Psicopedagogia, tá? Então, eu vou usar bastante a teoria desse livro para a gente se embasar, tá? E para entender bem o que é a psicomotricidade relacional. Então, hoje eu vou começar falando dos fundamentos da psicomotricidade relacional, tá? Espero que vocês gostem e espero que todos possam entender bastante sobre a importância, né, da psicomotricidade e o porquê que eu escolhi esse tema que eu considero muito importante na questão da educação infantil, certo? Então, fundamentos da psicomotricidade relacional. A gente vai abordar os fundamentos básicos da prática psicomotora relacional. Vamos transitar sobre a evolução da epistemológica e o desenvolvimento do método. Em linhas gerais, vou apresentar aqui a abrangência, a conceituação e a prática, com vistas para que você compreenda as possibilidades, as possibilidades que a prática psicomotora relacional pode incluir em seu desenvolvimento profissional. Então, para quem é professor também, para entender bastante, né, o quanto a psicomotricidade relacional, ela também vai contribuir no seu profissional, né? Então, a evolução epistemológica da psicomotricidade. O termo psicomotor, ele surgiu pela primeira vez em 1870, quando Fritz e Ritze, se eu estiver errada, desculpa, viu, gente? Necessitavam de denominar uma região do córtex cerebral que ainda estava pouco esclarecida, cuja atividade ainda misteriosa seria mais ou menos a junção entre a imagem mental e o movimento. A evolução histórica da psicomotricidade perpassa a organização referencial da história do corpo, desde a saída do dualismo cartesiano até o paralelismo. No início, acreditava-se que o corpo não tinha relação com as sensações. Olha só, que o corpo não acreditava-se, né? No início, que o corpo não tinha relação com as sensações e os pensamentos. Olha que coisa. Mas os estudos de Philippe Tessier, em 1901, já apontavam para a necessidade de perceber os exercícios físicos em relação ao movimento e ao pensamento. Ernest Dupré, neurologista, desde 1907, afirmava que nem sempre as incapacidades motoras estavam ligadas ao retardo mental. Denominava essas incapacidades de síndrome da debilidade motora, composta de cinesias, paratonias e inabilidades. A figura de Dupré é de fundamental importância para o âmbito psicomotor, já que é ele quem afirma a independência da debilidade motora, antecedente do sintoma psicomotor. De um possível correlato neurológico, é esse neurologista francês quem rompe com os pressupostos da correspondência biunívoca entre a localização neurológica e as perturbações motoras da infância. A partir de 1925, os estudos de Henry Vaughan contribuíram densamente para a relação entre o movimento e a afetividade, a emoção, as sensações, o meio onde a criança está inserida e os costumes por ela desenvolvidos. Uma década mais tarde, Edward Gilman determinou a reeducação psicomotora e delimitou modelos de exercícios para suprir as demandas mal reguladas na infância.
Se eu errar algum nome, me perdoem, tá, gente? O princípio era estabelecer a relação entre debilidade motora e debilidade mental. Os aspectos tratados eram mecânicos e figuravam um lugar de reeducação dos movimentos. Entre os anos de 1947 e 1948, Julian de Ajuriaguerra retomou os conceitos e advertiu que os transtornos psicomotores podem oscilar entre o neurológico e o psiquiátrico. Trata-se de um grande marco na psicomotricidade e alguns nomes tornaram-se referências nos estudos de diagnósticos e terapias psicomotoras. Merleau-Ponty apontou o corpo como o eixo do mundo. O Soubiran, Vergès, Diatrini, Jolivet, Lebovici e entre outros desprenderam-se de uma técnica que visava somente reeducar e aderiram a formatos mais terapêuticos, levando em conta os aspectos relacionais e emocionais. Por esse amadurecimento epistemológico, de um lado, os formatos terapêuticos e, de outro, uma pedagogia mais livre e aberta a escutar a criança, muitos psicomotricistas passaram a buscar, em estudos da psicanálise, as respostas às atuações vivenciais emotivas. A esse respeito, são citados vários autores, como Klein, Winnicott, Freud, Reich, Schilder, Lacan, Douto e Sami Ali, entre outros. Entre as décadas de 1960 e 1970, em terreno europeu, principalmente na França, as pesquisas e as discussões, tanto na área da saúde quanto na educação, focavam as relações que se estabelecem na pessoa como um todo. As sensações corporais em resposta às interações com o meio. Isso fez com que as práticas psicomotoras ganhassem novos formatos e uma postura mais relacional se fortalecesse. João dos Santos, psicanalista, foi um ícone de extrema importância na região portuguesa, responsável por preconizar a psicomotricidade em 1965 na cidade de Lisboa. Em parceria com Margarida Mendo, ambos médicos psiquiatras, que é a psiquiatria da infância e da adolescência. Então, a psiquiatria da infância e da adolescência chama-se pedopsiquiatras, tá? Os primeiros testes psicomotores foram realizados no Centro de Saúde Mental de Lisboa, instituição de sua responsabilidade e criação, do João dos Santos, tá? Então, João dos Santos compreendia que a saúde emocional da criança gravitava entre o corpo, o espaço e o conflito, tá? Na região francesa, André Lapierre e Bernard Alcouturier despertaram para um modelo próprio, ligado à expressão motora livre. Data da época de 1970, a influência do olhar diferenciado em relação ao desejo da criança, as suas ações, os seus interesses e movimentos espontâneos, objetivando compreender o indivíduo e aceitá-lo e só então investir em auxílio. Bom, primeiro então, o objetivo é compreender o indivíduo em primeiro lugar. No Brasil, segundo Bueno, há documentos de registro da psicomotricidade a partir da década de 1950. E sua evolução epistemológica se constituiu como na Europa, a datar da década de 1970. O interesse maior pela psicomotricidade despontou no país, certos da necessidade de aprimoramento e aprofundamento a partir de 1980. Profissionais da área organizaram muitos congressos
Françoise Desaubel, francesa, foi convidada para palestrar sobre a terapia psicomotora e mais tarde também André Lapierre, Stephen Levin, Alfredo Jerusalinski, Bernard Alcouturier, Vitor da Fonseca e entre outros. Os cursos de formação também foram crescendo, né? A necessidade veio, então os cursos também cresceram, né? E já na década de 1980 era possível encontrar 2 cursos de graduação em psicomotricidade e vários cursos de especialização. Essa evolução epistemológica destaca o aprimoramento da prática e, consequentemente, a criação de várias vertentes da psicomotricidade, tais como Romain Thiers, relacional e funcional, entre outros. Então, o surgimento, aí que veio o surgimento da psicomotricidade relacional, após esse período aí, essas descobertas e o crescimento, né, da psicomotricidade. Então, como que se deu? Vamos falar um pouquinho agora sobre o surgimento da psicomotricidade relacional. Olha, gente, meu livro é todo grifadinho, assim, ó, com coisas bem importantes para a gente poder não se perder, saber o que realmente ali é de extrema importância. É muito bom a gente poder grifar os nossos livros de estudo, né? Ajuda muito a gente. Bom, a psicomotricidade, em seu desenvolvimento epistemológico, apropriando-se das tendências relacionais trazidas por Vallon, foi ampliando a capacidade de olhar para o outro e recebeu o objetivo relacional, significando que não se prioriza mais a atividade motora mecânica, mas a relação, a espontaneidade, os desejos, as demandas e o prazer. Você deve ter escutado barulho aí, gente, porque aqui passa muito helicóptero. Na década de 1940, João dos Santos, né, em seus trabalhos desenvolvidos com Vallon, solidificou a fundamental importância de um olhar relacional de aceitação, ligado às experiências simbólicas que cada criança expressa nas relações que estabelece, principalmente no diálogo corporal. O psicanalista revolucionou sua época e seus escritos continuam atuais. Seu olhar prioriza a aceitação da criança, de seu próprio corpo, de como ela se coloca nas relações que ela busca, aceita ou rechaça. Para João dos Santos, todos os jogos e diálogo corporal que se possam promover ao nível da atividade escolar facilitam o seu desenvolvimento autônomo e o aparecimento de outros espaços mais amplos que favorecem a adesão dos rituais da escola para a aprendizagem da linguagem escrita. Um desses planos é o operacional, que a criança pode definir pela marcha e pela manipulação de objetos e que representa um território de segurança e de conhecimento que se poderia chamar de espaço lúdico ou espaço operacional. Gente, a gente vai falar muito do espaço lúdico aqui, porque ele faz parte da psicomotricidade. Sem o espaço lúdico, a gente não vai desenvolver a psicomotricidade relacional, certo? Um pouco mais tarde, na França, sob o olhar de Lapierre e Alcouturier, são criados espaços para o desenvolvimento de crianças com atraso ou não ajustadas à sala de aula. Esses espaços superam a reeducação física e favorecem a potencialização das capacidades da criança. Segundo Lapierre, ao invés de reprimir as tentativas lúdicas das crianças,
vamos aceitá-las e até encorajá-las. Isso nos vai permitir observar os comportamentos espontâneos de cada um, analisar os sentimentos que ali são experienciados e favorecer sua expressão simbólica para que possam ser descarregadas as tensões e elaborados os conflitos subjacentes. A partir dessa análise, nós também participaremos, desempenhando nosso papel nessas partituras imaginárias. Olha assim, delícia. Embora João dos Santos já tivesse acrescentado o termo relacional à psicomotricidade, Lapierre sistematizou um método que considera a fala, a escuta do outro, o reconhecimento das habilidades, a apropriação dos sentimentos e as sensações que a criança não compreende ou a motricidade que não sabe como controlar, e entre outros. Inicialmente, o trabalho de Lapierre e Alcouturier deu abertura ao atendimento de crianças que tinham dificuldades como inibição, agitação, desordem no desenvolvimento, problemas de aprendizagem e que não conseguiam acompanhar o ritmo dos outros alunos. Todas eram encaminhadas para o atendimento em psicomotricidade. Com essas crianças, tentaram diversas técnicas psicomotoras e de relaxamento, mas perceberam que o investimento simbólico as conduzia a movimentos mais prazerosos e ampliava suas capacidades relacionais. Então, os questionamentos dos caminhos que estavam seguindo, os quais levavam ao encontro o direcionamento, fez com que constatassem as necessidades que as crianças tinham de explorar seus próprios movimentos de maneira espontânea, né? Espontânea, sem ninguém estar dirigindo a brincadeira, sem ninguém estar mandando o que fazer, né? De forma espontânea e livre. Perceberam que essas crianças, quando entregues ao brincar simbólico, por exemplo, quando se faziam de mortas, eram capazes de permanecer por muito tempo imóveis, mas, quando direcionados ao relaxamento, resistiam e confrontavam o poder. Então, o que ele quis dizer aqui, vou tentar explicar, que quando eles pegavam essas crianças, por exemplo, que tinham dificuldade de permanecer inquietas, de se concentrar, e pegavam elas para fazer um relaxamento. Olha, relaxamento é uma coisa direcionada, né? Mandada. Então, eles não conseguiam ficar. Eles ficavam agitados, eles não conseguiam permanecer em relaxamento. Mas quando eles estavam brincando sozinhos, de forma espontânea, do que eles gostariam, quando eu brincava, por exemplo, de vivo ou morto, quando eu falava morto, eles ficavam muito tempo lá imóveis. Então aquilo tinha muito mais resultado do que o jogo direcionado, do que a brincadeira direcionada. Era uma brincadeira espontânea e livre. Eles estavam brincando do que eles queriam, a hora que eles queriam. E isso sim funcionava. Certo? Então, essa relação das crianças, que o desejo delas não estava alinhado à exigência dos adultos. Portanto, demandavam um olhar diferenciado, uma atenção a seus desejos e às suas necessidades. Em meio a um momento de valorização da fala e do desejo da criança, Lapierre e Alcouturier decidiram disponibilizar materiais da psicomotricidade e investir no brincar espontâneo que as crianças realizavam. Brincar daquilo que cada um desejasse à sua maneira. Esse movimento os fez perceber que aceitar a criança em sua inteireza, sua criatividade, tornava a prática mais interessante e mais pertinente aos objetivos desprendidos para aquele espaço. Em vez de direcioná-las ao relaxamento, permitiam que vivenciassem simbolicamente seus desejos. A postura que assumiam era de parceiros simbólicos
adultos que participavam da brincadeira com as crianças, com ideias trazidas por eles e com respeito às das crianças. A proposta era de aceitação incondicional. A criança que se sentia aceita permitia adequar melhor os limites e fazer um momento de relaxamento. Foi com base nessas observações que decidiram investir de imediato no brincar espontâneo e simbólico, vivenciando da afetividade à agressividade, permitindo à criança ser o que desejasse pela via do prazer, da parceria, do respeito, da criatividade e da sua própria maneira de ser e de estar inserida no grupo, sem deixar de lado sua individualidade. Muito respeito, né? Vários atendimentos e experiência com crianças levaram o trabalho de Lapierre e Alcouturier, desenvolviam juntos a reflexão e logo surgiram divergências a respeito da condução do trabalho e de suas subjetividades. Como destacamos, Lapierre denominou seu trabalho de psicomotricidade relacional, com Alcouturier. Por sua vez, Alcouturier propôs uma prática alicerçada em instrumentos psicomotores e no planejamento da prática antes de dar início ao brincar. Esse rompimento foi de caráter metodológico. Por isso, ambos continuaram desenvolvendo suas atividades com grande benefício aos que delas se apropriaram. Lapierre investiu em formar psicomotricistas relacionais e se utilizou com os adultos da mesma metodologia utilizada com as crianças, o que fez constatar que ambos passavam pelas mesmas fases e progressões no brincar. Essa reflexão fez com que percebesse que, para formar psicomotricistas, seria indispensável a formação pessoal. Sobre a formação de adultos, ele afirmou assim: trabalhar com adultos sobre a descoberta das noções fundamentais desembocava em situações muito artificiais, mas tinha ao menos a vantagem de colocá-los na situação do jogo. Analisando seus comportamentos, eles eram obrigados a constatar que aquilo que tinham prazer em fazer era precisamente aquilo que reprimiam em seus alunos. A formação de novos psicomotricistas, Lapierre, ele comportava um espaço muito importante de desenvolvimento de profissionais que detivessem um olhar diferenciado com relação à criança. A formação com abundante prática despertava as questões pessoais dos participantes, o que trouxe grandes reflexões ao formador sobre até que ponto poderia avançar nesse campo. Portanto, a formação do psicomotricista se aliava não só à área teórica, prática, mas também à área pessoal. Somente a partir do momento em que o profissional sentisse que a criança sente, né, se ele sentisse o que a criança sente, ele poderia compreendê-la. O psicomotricista que desenvolve o seu trabalho na abordagem relacional deve envolver-se significativamente. E o investimento em suas questões pessoais precisa ser bem conduzido e aprimorado. A psicomotricidade relacional foi ganhando espaço, ainda que muito lentamente, sendo implantada em clínicas e nas escolas. No Brasil, existem escolas que disponibilizam a prática na grade curricular ou extracurricular da educação infantil e do ensino fundamental, além de clínicas que disponibilizam o atendimento terapêutico, tá? Ao passo que as abordagens com características
tradicionais, investem nas atividades voltadas para as dificuldades que a criança oferece, na tentativa de superá-las, a prática psicomotora relacional, ela propõe atenção aos desejos e às demandas das crianças, deixando de lado o foco da dificuldade. É como se eu fosse trabalhar o talento, em vez de trabalhar a dificuldade. Então eu vou enfocar naquele talento, né? Naquilo que ela gosta de fazer, naquilo que ela sente bem de fazer, né? Então, que vou aprimorar com certeza aquela dificuldade. Qual é o método? Né? Psicomotricidade relacional, a gente falou aí bastante teoria, deu como que ela se desenvolveu, como surgiu a psicomotricidade relacional. Mas qual é o método, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o método. A psicomotricidade relacional é um método que se volta especialmente ao desejo da criança, a sua aceitação incondicional e que utiliza da afetividade como comunicação principal. A denominação traz consigo o adjetivo relacional, apontando uma prática de valor especial para o brincar da criança, ao adulto uma possibilidade de encontrar comunicação autêntica e interpretação de suas ações para o fortalecimento das intervenções. Desde a década de 1950, João dos Santos, ele preconizava essa escuta e defendia a relação adulto versus criança para a valorização simbólica e a compreensão dos interesses da criança, certo? A gente falou já disso. Utilizando a base psicanalítica para fundamentar suas ações. Posteriormente, Lapierre, que realizou suas experiências com crianças e com adultos na década de 1970, propôs uma metodologia que dispõe até hoje de materiais que estimulam a criatividade da criança, investindo no simbolismo. Os materiais, gente, eles oferecem a possibilidade de estabelecer relações ou potencializar o brincar, tornando a simbologia mais interessante e criativa. O que são? Que materiais seriam? São as bolas, cordas, bambolês, bastões, tecidos, jornais, caixas de papelão, paraquedas lúdicos, tijolos lúdicos e o tapete, aos quais se transfere o lugar de segurança e a organização do início e do final da sessão. Olha só, gente, esses materiais básicos que às vezes as crianças têm em casa, né? Além dos materiais, merece destaque a posição do psicomotricista, né? Como que ele se posiciona? Que, ao adentrar o brincar, ele coloca-se com disponibilidade corporal, adequando seu tônus ao tônus da criança, envolvendo-se com neutralidade e empregando reações interventivas às demais trazidas pelas crianças. O método, ele contém uma rotina, que organiza as etapas que a criança vivencia durante o tempo da sessão. A rotina é composta de retirada dos sapatos, roda inicial, brincar, relaxamento, guarda dos materiais e roda final. Esses momentos eles são fundamentais para que a criança compreenda a ordem temporal dos acontecimentos e potencialize as reflexões pertinentes ao brincar. Lapierre, em parceria com a sua filha, Anne Lapierre, descreveu as fases e as progressões pelas quais as crianças passavam durante o atendimento contínuo das sessões, né? Ela descreveu as fases e as progressões. Os autores destacam que os adultos participantes da formação de psicomotricista seguiam a mesma progressão no brincar.
Por esse motivo, nas fases descritas a seguir, enquadram-se tanto crianças como adultos quando realizam as sessões de forma sucessiva. Essas progressões podem ou não ser sequenciais, ok? Então, quais eram as fases? A fase do brincar, vamos falar sobre ela. A primeira fase é a inibição, tá? E ocorre nas primeiras sessões. Nesse momento, os indivíduos não costumam propor nada. Ficam distantes, observando e algumas vezes querem sair da sala. Alguns esperam que outros indivíduos proponham alguma coisa. A segunda fase é a agressividade. Trata-se de uma expressão corporal, tá, gente? Agressiva, geralmente contra o adulto, ou seja, nesse caso, o psicomotricista. Em uma luta que se apresenta de forma gratuita, sem motivo racional, a agressividade se impõe contra o que o psicomotricista apresenta, o poder, a autoridade. É um brincar agitado, muitas vezes, por exemplo, batendo bastões no chão ou na parede sem motivo, pelo desejo de expor uma agitação do corpo. Essa agitação, ela se opõe ao domínio, é uma forma de expressão e de extravaso. As crianças precisam sentir a liberdade e desculpabilizar a agressividade. Simbolicamente, utilizam-se do movimento para se opor à autoridade e aos modelos organizativos já conhecidos. A partir do momento em que as crianças são aceitas da forma como se colocam, com a sua agressividade, permitem ao psicomotricista um acesso com mais tranquilidade, o qual investe em outros conteúdos pertinentes às necessidades da criança. Aí elas vão para a terceira fase, que é a domesticação. No brincar, o indivíduo coloca o psicomotricista como dominado, conduzido, e inverte a sensação de poder. Durante esse brincar, as relações elas aparecem de forma simbólica. As crianças prendem o psicomotricista como se fossem grandes guerreiras, viram donas de cachorros, donos de cavalos e outros bichos, etc. É relevante destacar que o psicomotricista, mesmo vivendo simbolicamente a submissão, não perde o poder diante do indivíduo, e que cada um sente a liberdade e o comando à sua maneira. Ao sair da situação simbólica do brincar, há um restabelecimento da relação de poder, muito mais significativa e aceita pela criança. E aí elas vão para a quarta fase, que seria a fusionalidade. Fusionalidade. Atualmente, reconhece-se que nem todos passam por essa fase, tá? Além disso, para as crianças mais novas ou mais dependentes, essa é uma fase inicial. O indivíduo que já conseguiu liberar essa carga agressiva, ele disponibiliza-se, para abandonar-se a uma contenção afetiva. É uma entrega corporal e de muita calma e afetividade, a segurança é gerada e cada um escolhe o momento em que deseja voltar a brincar. E a quinta fase é a agressividade simbólica. Nela, a agressividade das lutas e de alguns jogos ela está presente, mas o indivíduo já demonstra um controle tônico, não mais necessitando monopolizar o psicomotricista. O brincar é agitado, porém há um controle de maior evidência simbólica das ações. A sexta e a última fase é a de jogo e independência, que é onde os indivíduos já não necessitam do psicomotricista. Optam por desenvolver seu brincar de maneira independente e com autonomia, resolvendo seus conflitos e organizando-se para progredir no brincar. Segundo Lapierre, essas fases se desenvolvem a partir do momento
em que a criança se supera em seu brincar, o indivíduo que apresenta demandas internas conflituosas fica preso na agitação ou na inibição, muitas vezes com grandes dificuldades relacionais, as quais podem ser compreendidas de forma equivocada. Bom, a abrangência do trabalho psicomotor relacional. Vamos falar um pouquinho sobre a abrangência desse trabalho? A psicomotricidade relacional é uma metodologia que promove a fala interior, certo? Possibilitando que cada indivíduo exponha via corporal suas demandas. Com base na fala corporal, é possível refletir sobre as próprias ações no brincar espontâneo, perceber os próprios limites e os limites do outro, certo? Conhecer os próprios desejos, né, os seus próprios medos, as suas fantasias e principalmente a relação estabelecida com o outro diante dos sentimentos que se apresentam. É, portanto, acessar o autoconhecimento e refletir sobre as relações, sobre o corpo e sobre todas as ações na relação consigo mesmo, com o outro e com os materiais partilhados nos momentos de brincar. O trabalho psicomotor relacional, ele institui de maneira lúdica a autorreflexão sobre as relações e amplia as capacidades relacionais dos indivíduos. Assim, é muito relevante nas áreas cujo bom desenvolvimento depende da influência das relações estabelecidas, como, por exemplo, podemos citar a escola. Para as atividades escolares se desenvolverem harmoniosamente, é importante que as relações entre os indivíduos sejam respeitosas, certo? Igualitárias, cúmplices, construtivas, e entre outros aspectos que a favoreçam. Essas relações elas acontecem entre alunos, né? Entre aluno e professor, entre aluno e demais funcionários da escola, entre os professores e os outros funcionários da escola, né? E entre os próprios funcionários entre si. As relações interpessoais no trabalho nem sempre acontecem em um campo assertivo e de fácil convivência. Portanto, com cuidado especial com essas relações costuma ser imprescindível para o bom desenvolvimento escolar. Não se escreve sem se desenhar, não se lê sem se ver imagens e, para que tudo isso aconteça, é necessário que a emoção esteja implicada no processo, diz Costa. O trabalho psicomotor relacional, quando inserido na escola, ele pode promover o desenvolvimento pessoal de alunos, professores e demais funcionários da escola. Para os alunos, as atividades podem ocorrer semanalmente e despertar para as situações do dia a dia, ampliando a capacidade de resolução dos problemas e ajustes relacionais. Para professores ou funcionários da escola, o trabalho psicomotor relacional pode ser agregado à formação continuada em encontros promovidos durante o ano letivo, com o objetivo de autoconhecimento e ajuste relacional entre os participantes. Eu acho que a psicopedagogia e a psicomotricidade estão completamente relacionadas, viu, gente, também nesse âmbito aqui escolar, nesses encontros, né, nessa boa convivência, tudo a ver. Ter um tempo e um espaço para refletir sobre as próprias ações imprime nas pessoas que convivem, trabalham ou estudam juntas o amadurecimento relacional, o reconhecimento de seus próprios limites e dos limites dos outros, a harmonia nas relações, a capacidade de resolução mais tolerante dos conflitos, entre outros aspectos que estão ligados às demandas do ser humano.
A abrangência desse trabalho é de grande amplitude e preserva o elemento básico do ser humano, que é a convivência com o outro, tá? As áreas de trabalho nas quais se partilham relações têm seu desenvolvimento enriquecido quando ampliam o olhar para a pessoa que habita o funcionário, que é um funcionário, é um professor, mas tem uma pessoa, né, ali. Ele é uma pessoa também. Assim, assim, a promoção de trabalhos como o da psicomotricidade relacional é de extrema relevância para potencializar as equipes, diminuir o estresse, ampliar as capacidades profissionais, pois desperta, né, o prazer, desperta a afetividade, a cumplicidade, as relações pessoais, o reconhecimento de limites, o olhar para as capacidades do outro, a aceitação incondicional das demandas, entre outros aspectos. Por ser uma prática que envolve o corpo e alguns objetivos não têm limite de idade, mas os objetivos se modificam de acordo com a faixa etária. Para os bebês, os movimentos e relação visual e tônica ampliam as capacidades sensoriais e o desenvolvimento motor. Esse trabalho associado ao espaço escolar ou clínico potencializa o desenvolvimento global do bebê. O trabalho com crianças e jovens ele pode ocorrer na escola ou em clínicas também. Na escola, fortalece os aspectos motores e as relações. Vale ressaltar, né, nesse caso, a importância do desenvolvimento psicomotor para a alfabetização, base do conhecimento corporal e amadurecimento, tá? Na clínica tem valor terapêutico e objetivo de acatar demandas como antissociabilidade e atraso no desenvolvimento global ou psicomotor, ou seja, psicopatologias que envolvem as dificuldades nas relações sociais. Para adultos, o enfoque são as relações no trabalho, como mencionamos anteriormente. Há também o trabalho com pessoas idosas, que tem como um de seus objetivos o alívio do estresse por meio do movimento corporal, possibilitando ajustes necessários para melhorar a qualidade de vida. A abrangência da prática psicomotora relacional é muito grande. As escolas, as empresas, as clínicas, as organizações e outros espaços que desejam promover um momento de reflexão pessoal e relacional podem apropriar-se dos elementos relacionais por meio da fala corporal. Quando apresentada de forma espontânea, a intenção motora nas ações amplia a capacidade da expressão corporal e pode sugerir a fala corporal inconsciente. É esta fala que oportuniza as relações e o autoconhecimento de cada participante. Então, o conceito da psicomotricidade relacional. Vamos falar um pouquinho, então, do conceito da psicomotricidade relacional. Esse vai ser o nosso último item que a gente vai falar hoje, tá? Quando tratamos do conceito de psicomotricidade relacional, referimos-nos ao valor das atitudes transferenciais que o indivíduo revela durante o brincar. Portanto, nessa prática, a relação que a criança estabelece com o outro, com o objeto e mesmo com o espaço é relevante para a decodificação de suas demandas latentes. São relevantes as oportunidades que acontecem durante o brincar em grupo. As crianças envolvidas apresentam suas propostas e todo momento revelam suas necessidades por meio das brincadeiras, das escolhas e dos pedidos. A interpretação e a decodificação por parte do aluno são fundamentais. Uma criança que brinca de maneira muito agressiva com outra criança pode, por exemplo, ao confrontar-se com o adulto no brincar,
colocar-se de forma regressiva, buscando o corpo do psicomotricista e colocando-se como um bebê. Trata-se de um caso clássico. A criança tem uma demanda afetiva e revolta-se contra o mundo para garantir o seu lugar, para chamar a atenção de todos que estão à sua volta. Aqui podemos identificar a afetividade como demanda latente e a agressividade como demanda manifesta. Algumas crianças podem ainda entrar em uma luta contínua com o adulto até conseguirem acessar o corpo de forma que a sua raiva se esgote, acabando por aceitar a afetividade e render-se a uma contenção afetiva. Para conceituar, então, essa ferramenta e compreender o que a difere de outras atividades lúdicas, nós precisamos abordar o corpo. O corpo é onde tudo é sentido, registrado. É capaz de expressar pela espontaneidade a real fala interior. O movimento do corpo, a forma como se coloca, como se apresenta, o tônus empregado nas ações com outras pessoas ou com os objetos revela sua necessidade, sua história, sua personalidade. Movimentando-se e embrenhando-se nas ações simbólicas, pouco a pouco, o corpo vai trazendo a expressão, os sentimentos, as sensações e as percepções. Quando a criança investe em uma brincadeira em que é a dona de vários cachorros e repete-se brincar por várias vezes, por exemplo, cuidando dos cachorros de maneira autoritária para que façam somente o que ela deseja e sempre insiste em ter essa função de dona dos cachorros, é relevante observar a repetição do mesmo brincar e a necessidade de essa criança de ser reconhecida por seu poder. Uma criança que consegue transitar em diversos espaços, seja como líder ou como liderada, como cuidadora ou cuidada, ela é mais flexível para lidar com as adversidades da vida e de seu meio de convivência. A psicomotricidade relacional, ela estimula um espaço e um tempo de liberdade motora nos quais a criança pode experimentar o que deseja, desde que se respeite os limites desse espaço e das outras pessoas que ali estão para brincar. Ali são valorizadas a ação simbólica da criança, suas criações e as relações estabelecidas. O psicomotricista relacional, ele age de maneira interventiva, colocando-se disponível e assumindo uma postura de aceitação da criança. É um brincar inclusivo em que o certo é o possível para qualquer um. Todos são aceitos à sua maneira e encontram no grupo uma sintonia que respeita cada um em sua individualidade. Ao contrário de suas práticas, na psicomotricidade relacional, o psicomotricista não dirige as ações das crianças o tempo todo, mas valoriza suas ideias e seus desejos. Essa é a base da proposta, o reconhecimento do ser e não do ter, né? É o reconhecimento do ser, não do ter. A cada momento, desde a retirada dos sapatos, passando pela roda inicial, pelo brincar, por guardar os materiais, por relaxar e pela roda final, valoriza-se a cumplicidade, a afetividade, a parceria, tanto por parte da criança como por parte do psicomotricista, respeitando as capacidades e as possibilidades de se relacionar de cada um. A prática psicomotora relacional configura uma importante ferramenta
de autorreflexão e de evolução humana, por meio do brincar. Sobre o desenvolvimento do método Lapierre, afirma: a utilização do brinquedo como um meio de acesso ao inconsciente vai constituir a base permanente de toda a minha pesquisa, prática e teoria. No trabalho de formação continuada de professores, os conteúdos pessoais e da fala corporal referem-se a desejo, prazer, frustração, poder, domesticação, limite, afetividade e agressividade. Cada conteúdo expressa os sentimentos vivenciados por um grupo de professores na pesquisa de Gussie, sendo possível refletir então sobre situações que configuram suas relações com os alunos. A disponibilidade para vivenciar conteúdos e ponderar as relações estabelecidas no espaço de ensino é fundamental para o desenvolvimento da formação de professores com características dessa metodologia. Para o professor e outros profissionais que desenvolvem seus trabalhos com base nas relações que estabelecem com outras pessoas, é essencial desenvolver o campo pessoal paralelamente às técnicas do exercício profissional. Então, vamos fazer uma síntese sobre isso que a gente viu aí nesse primeiro momento, sobre psicomotricidade relacional, e para a gente poder, no próximo vídeo, dar início a uma nova parte. A gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo sobre psicomotricidade relacional e a educação. Então, a gente vai falar bastante sobre essa relação aí da psicomotricidade relacional na educação, tá bom? Então, nesse capítulo, situamos a prática psicomotora relacional como importante metodologia de trabalho. A evolução epistemológica da psicomotricidade, com influência do olhar pessoal relacional, contribuiu para a adjetivação com o termo relacional às práticas de movimentos corporais. Essa evolução foi fundamental para restringir as práticas mecânicas e agregar o olhar relacional e de valorização da condição humana de cada indivíduo, que cada indivíduo apresenta. Além disso, o aprimoramento dos estudos de Wallon, e da psicanálise como fundamento para a decodificação dos conteúdos subjetivos da criança expõe elementos de fortalecimento das intervenções que ocorrem durante o brincar. Essa evolução trouxe grandes ganhos e aprofundamento do reconhecimento do outro com base na fala corporal, que, com a ajuda da interpretação psicanalítica, juntou forças para abrir espaço às decodificações das atitudes corporais e simbólicas espontâneas. Os conteúdos sobre a espontaneidade e o jogo simbólico por pesquisadores como Lapierre e Alcouturier deram vazão às pesquisas de João dos Santos, Diattini, não sei, e Lebovici, que seguiam pela ótica de Wallon e Ajuriaguerra. Muitos pesquisadores investiram na escuta do brincar espontâneo e simbólico da criança e suas descobertas direcionaram para a relação que se estabelecia com ela. Lapierre criou um método que chamou-se psicomotricidade relacional. Suas características principais são os materiais utilizados e a rotina que se toma como formato a ser seguido. O psicomotricista é um parceiro simbólico para facilitar a imaginação da criança. Durante o brincar, a valorização do desejo e o prazer das relações que se estabelecem. A metodologia A metodologia valoriza a pessoa em sua inteireza, com suas reais capacidades, acolhendo o medo, o desejo, as fantasias, ajustando-os de maneira harmônica e afetiva. Esse foi o propósito de organizar uma prática que permitisse um espaço de liberdade e respeito. A experiência com crianças mostrou os benefícios do método e instalou a necessidade de formar profissionais capacitados
a esse olhar. Nesse ímpeto, surgiu a formação de professores e especialistas, que, em razão de sua percepção a respeito dos ganhos pessoais e profissionais possibilitados pela formação, divulgaram a relevância da metodologia e inseriram-na em outros campos. Por ser uma prática de desenvolvimento pessoal, com capacidade de integrar profissionais que realizam seus trabalhos por meio da relação estabelecida com outras pessoas, ganhou abertura e desenvolveu-se para atender às demandas relacionais. Então, a gente falou aí um pouquinho sobre a psicomotricidade relacional hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aí entendido e que você possa curtir, deixar o seu comentário. Não esqueça de deixar seu e-mail para você poder estar recebendo um certificado do nosso curso de extensão, que vai ser dado lá no final, né? Certificado aí de 12 horas do nosso curso. Então, obrigada pela sua participação. Curte, comente, deixe seu e-mail para o certificado, tá bom? E deixa aí o meu até breve, porque esse é só mais um vídeo dentro de tantos outros que a gente vai estar falando aí sobre psicomotricidade e alguns artigos e alguns vídeos com algumas atividades que eu tenho certeza que vocês vão gostar, fora a nossa entrevista com a Carla, tá bom? Grande beijo, muito obrigada, até a próxima.